Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, avesso. São Luís viveu semana passada e vive um frenesi nos bastidores políticos. O doutor Marlon Reis, ex-juiz, autor da Ficha Limpa, um homem de um currículo elogiável. Semana passada ele foi vítima de blogueiros que acharam que a ação dele, uma ação pertinente, previsível de quem pleia justiça, foi imprudente. Dr. Marlon Reis está aqui agora para conversar conosco sobre esse frisson que ele conseguiu causar nos bastidores da política de São Luís. Boa noite, doutor. Muito boa noite. Doutor, veja bem, São Luís viveu aí e vive agora isso, por causa de umas ações que o senhor deu início, empretou contra o atual prefeito de São Luís. E eu gostaria de saber, todos gostaríamos de saber, por quê? Em função de que, em nome da limpeza da justiça, em nome de que o senhor começou essas ações contra o prefeito Edivaldo Holanda Júnior? Bom, a Rede Sustentabilidade decidiu que seriam utilizados todos os mecanismos legais possíveis para equilibrar a disputa eleitoral. Essa disputa está desequilibrada por um uso evidente da máquina pública em favor de um candidato, que é o prefeito candidato à reeleição. E isso é crime? Isso é completamente ilegal. A Constituição Federal e as leis têm muitas previsões contrárias a esse tipo de procedimento. Nosso objetivo, quando eu ingresso com essa ação, em nome da Rede Sustentabilidade, é buscar o equilíbrio, para que haja disputa pelo voto e ganhe quem tiver mais voto. A autoria da ação é da rede? A autoria da ação é da Rede Sustentabilidade. O objetivo é igualitar a disputa? Exatamente. O que acontece é que, nesse caso em particular, nós identificamos e provamos que todo o sistema de comunicação do município de São Luís foi mobilizado para a promoção pessoal do prefeito. Não se trata de fazer a promoção pessoal do município, a promoção do município, a promoção institucional do município, mas a promoção pessoal do prefeito, o que é proibido pela Constituição, lá no parágrafo 1º do artigo 37. E, quanto à legislação eleitoral, a lei eleitoral diz que essa conduta corresponde ao que se chama de abuso do poder político. Desviar a máquina comunicacional da cidade para fazer a campanha com verbas públicas de um pré-candidato. Qual possível consequência disso, doutor? A lei é muito severa com esse tipo de prática que realmente é considerado muito grave. A primeira consequência é a cassação do registro ou do diploma do candidato. O registro de candidato, ou caso ele seja eleito, o diploma, ou seja, ele pode evidentemente ser cassado, pura e simplesmente. Além disso, prevê-se uma multa que pode chegar a pouco mais de R$100 mil e também uma inelegibilidade por 8 anos, a contar da data do momento em que aconteceu o fato. Então, ou da sentença? Oi? 8 anos a partir do fato ou da sentença? É a partir da data da eleição em que aconteceu o problema. Então, pelos próximos 8 anos, o prefeito ficará inelegível se a ação for julgada procedente. O que nós queremos? Apenas passar uma mensagem de que estamos atentos, estamos observando, estamos mobilizados em relação a isso, a esse problema, e não deixaremos que a eleição seja
desequilibrada dessa forma. A disputa tem que ser puramente eleitoral, puramente no voto. Então, o senhor acha que a atitude do prefeito, a gente pode dizer que ele cometeu um crime eleitoral? Olha, não estou analisando da perspectiva do crime eleitoral. Há muitos campos da ilicitude. O nosso foco agora é dos ilícitos do campo extrapenal, no campo fora da matéria criminal, apenas no campo político, Sei. para dimensionar a sua campanha, para evitar que ele acredite que pode dar continuidade a esses atos. Por exemplo, agora, até bem recentemente, até ontem eu tinha notícia disso, de que a cidade cheia de publicidade institucional, até com outdoors dizendo antes e depois, nas paradas de ônibus, uma série de elementos de propaganda institucional que todos sabem que é proibido fazer no período eleitoral, nos 3 meses que antecedem um pleito. De 2 de julho para cá, não se pode fazer nenhum tipo de publicidade, nem institucional, muito menos pessoal, mas continua havendo. Então, há algo muito sério acontecendo. Veja bem, os blogueiros que partiram, parte da imprensa que partiu para negar essa ação da rede, que partiu para tentar defender o prefeito, ao invés de destruir os argumentos que a rede levantou, ele resolveu desacreditar os acusadores. O senhor se sentiu como no instante que tentam desqualificar o senhor, que é um homem de reputação ilibada, um currículo invejável, e de repente alguém tenta dizer que o senhor não tem legitimidade para representar a rede, para fazer. Como é que o senhor se sentiu nisso? Bom, eu separaria essa resposta em dois blocos. O primeiro, eu não me senti minimamente afetado porque se trata de um segmento pequeno e alinhado politicamente, partidariamente. Basta ver... Quando o senhor vê alinhado, o senhor se lembra de Cifrão, não? Muitos, é natural, são profissionais. Sim. E eu respeito. Eu não sei se... É a primeira vez que eu vou dizer isso na imprensa. Ótimo. Eu tomei uma decisão, Américo, há alguns anos, porque eu sempre fui um homem público. Mesmo como juiz, eu me expus muito por conta de liderança em vários processos, contra a compra do voto, em favor da lei da ficha limpa. Agora, ultimamente, eu estive no seu programa defendendo a proibição das doações empresariais, que acabamos conquistando isso, tanto na lei como no Supremo. Mas isso fez com que, obviamente, eu tenha me deparado com opositores, com crítica ao longo desse trajeto. E eu tomei uma decisão há vários anos de que eu jamais processaria um jornalista na vida. Pode ser dito o que for a meu respeito. Só tem um limite, a minha família. Agora, se for em relação a mim, eu jamais processaria um jornalista na vida. Pode ser dito o que for, porque eu tenho uma visão extrema de liberdade de expressão. Eu me lembro, fiz uma visita recente aos Estados Unidos, onde eu acho que o tema é melhor tratado do que aqui, há mais liberdade lá do que aqui. E lá eu me deparei em várias reuniões com lideranças na área do jornalismo, que me explicavam a compreensão norte-americana sobre o tema, com a qual eu me afino. A imprensa tem que ser completamente livre, a ponto, inclusive, de fazer críticas as mais severas, duras. Isso não é problema. E eu sou completamente acostumado com isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Sim. É só importante que todos tenham voz. Se todos estão falando, ótimo. Claro que haverá lados. É natural. O que houve foi a fala de um lado. Agora, o outro bloco da resposta é o seguinte. Por que eles foram atacar a ação, foram dizer que era porque era algo partidário? Alguém disse que isso fazia parte do jogo sujo da política, demonizando a política, o que é errado, porque a política não é algo sujo. Não. Sujos são algumas pessoas que fazem política. Eles que usurpam espaço público. Agora, por que eles partiram para isso? É o que se faz quando não se pode negar o assunto. Porque é inegável. Nenhum veículo desses, alinhado com esse grupo, nenhum disse, não é verdadeira a afirmação. Eu li todos os posts, com muita serenidade. Nenhum negou
a veracidade do que eu afirmei. Quando se está diante do inegável, do provado, porque nós juntamos quase 100 provas no processo do que eu estou falando. Quando se está numa situação dessa, não se tem outra saída a não ser desesperadamente buscar desqualificar a iniciativa, já que não se pode negar o conteúdo do que foi afirmado. Então o senhor está me dizendo que todas as acusações feitas à utilização da máquina para uma campanha imprópria, elas são irrefutáveis, elas são impossíveis de serem contestadas. Elas são impossíveis de serem contestadas, eu afirmo. Claro que compete à justiça fazer a sua leitura e dar a palavra final. Mas o nosso empenho é no sentido de fazer com que a justiça dê essa palavra final mesmo, o que significa percorrer todas as instâncias. A Justiça Eleitoral de primeiro grau falará, o TRE do Maranhão falará e o Tribunal Superior Eleitoral falarão sobre esse assunto. Nós faremos esse caminho todo, que pode ser até relativamente demorado, mas ele será todo percorrido para que a Justiça Eleitoral brasileira veja o que está acontecendo em São Luís do Maranhão. O senhor que é um pugnador pela limpeza na eleição, nas eleições, digo o seguinte, no caso do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, 95%, 96% das promessas de campanha não foram cumpridas. O senhor não acha que isso devia ser criminalizado? Que não é uma forma de embuste, não é um cheque sem fundo? Ele chega na campanha, diz isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Passa 4 anos, não fez nada. Isso não é crime? Não deveria ser crime? Ele não está tentando enganar a população? Isso que aconteceu aqui nesses últimos 4 anos. E aí, como fica a promessa feita e não cumprida? Não deveria ser criminalizado isso? Doutor? Não, eu entendo que não. Engraçado, pela minha trajetória, as pessoas podem relacionar a minha imagem a um enrijecimento no campo também criminal. Eu nunca fui um defensor de medidas criminais. Vocês podem olhar que todas as leis pelas quais eu lutei não são no campo criminal, são no campo do ajustamento político. Mas isso eu não acredito nas medidas penais. Agora, poderia ser considerado ilícito sem ser crime, né? Em outro campo não, extrapenal? Talvez, mas eu teria ainda dificuldade. Até porque há um julgador para isso. Existe um tribunal contra o qual não cabe recurso algum para julgar. Povo. É o povo na urna. Eu acho que quem é a melhor instância para julgar os administradores é o povo, que concede voto àqueles que cumpriram suas promessas e nega votos àqueles que não cumpriram. Então, é bastante típico e usual da democracia. Veja bem, o doutor Marlon está dizendo que é a hora do grande juiz chamado povo julgar. E se achar que é mentira, vota contra. E se por acaso ainda acreditar na verdade, não vote contra. Doutor, a gente volta já em 1 minuto só.